Good afternoon, students! Bem, vamos lá para a nossa aula de inglês de hoje. Aqui quem está falando é a Teacher Clécia, professora de inglês de vocês. Hoje nós vamos expandir um pouco o nosso vocabulário e utilizar e aprender palavras que fazem parte do dia a dia comum, só que em inglês. Cada pessoa possui uma rotina própria com seus deveres e responsabilidades, coisas que a pessoa deve cumprir no seu dia a dia. Além disso, cada um faz o que gosta, né, no seu tempo livre. Alguns gostam de escutar música, assistir um filme, outros gostam de ler, outros gostam de fazer nada, de dormir, de descansar, de sair com os amigos. Porém, na situação que nós estamos vivendo atualmente da pandemia, nossa rotina ela foi mudada, né? Os nossos hábitos, costumes foram modificados. Muitas coisas que antes nós fazíamos, hoje não podemos fazer da mesma forma. Então, vamos ler o texto abaixo que fala da rotina de um estudante que está estudando em casa. E em seguida, vamos ver o exercício que é sobre o textinho que nós vamos fazer a leitura. Vou fazer a leitura e a tradução do texto, tá certo? Vou destacando para vocês saberem em qual parte eu estou. Nosso título: Studying at Home, estudando em casa. Pedro is 12 years old and he's Portuguese. Pedro tem 12 anos de idade e ele é português, ou seja, ele é um garoto de Portugal. Pedro is a good student and he usually gets good results in his tests and exams. Pedro é um bom estudante e normalmente ele tira boas notas em suas provas e testes. But he now doesn't go to school. Mas agora ele não vai para a escola. The truth is he lives in a big city. A verdade é que ele mora em uma cidade grande. Where there are many schools. Onde existem várias escolas. But all the schools are closed. Mas todas as escolas estão fechadas. There is a pandemic in the world and children can't go to school. Há uma pandemia se passando no mundo e as crianças não podem ir à escola. Pedro studies at home. Pedro estuda em casa, devido à situação, né? He's got books, pens and pencils, but his lessons are on the computer. Ele possui livros, canetas e lápis, mas as suas atividades e lições estão no computador. Every morning, Pedro sits in front of his laptop for 3 hours and watches and listens to his lessons. Todas as manhãs, Pedro senta em frente ao notebook e fica ali por 3 horas, assistindo e escutando, estudando as suas lições. His teachers use cameras and interactive worksheets. Seus professores usam câmeras e atividades interativas. Ou seja, a aula dele é ao vivo, um pouco diferente da nossa, mas o sistema é semelhante. He can't talk to his teachers and the other students in his class. Ele não pode conversar com os professores e com os colegas nessa aula. Não tem como ele conversar durante essas aulas, ou seja, algumas são ao vivo e outras não, mas ele não tem como interagir da mesma forma que acontece no presencial. In the afternoon, Pedro often does his homework or he reads history, geography or math books. À tarde, Pedro frequentemente faz o seu dever de casa ou então ele lê livros de história, geografia ou matemática. He always emails his homework to his teachers on Friday afternoon. Ele sempre envia suas atividades para o e-mail dos professores na sexta-feira à tarde. No nosso caso, a gente utiliza o WhatsApp, mas Pedro utiliza
um e-mail. All the children are at home at the moment. Todas as crianças estão em casa no momento. Pedro misses his friends and his teachers, but he knows that he has to stay at home. Pedro sente falta dos seus amigos e dos seus professores, mas ele sabe que precisa ficar em casa. It is all for the best. Tudo isso é para um bem maior, para uma coisa importante. He hopes that pandemic goes away soon so that he can go back to school and play in the schoolyard with his friends. Ele tem esperança e espera que a pandemia vá embora, que ela acabe logo. Então, ele vai poder voltar para a escola e brincar no jardim, no pátio da escola com os amigos. Esse aqui é o textinho. Aí a atividade sobre ele. Depois da leitura, né, como eu já fiz aqui a leitura e a tradução, vocês vão assistir o vídeo, então vão ter essa parte aí como ajuda. Vocês só vão ter que buscar a tradução dessas frases e ver se elas são verdadeiras ou falsas, de acordo com as informações que eu li aqui acima. Vão colocar V para verdadeiro, F para falso, tá certo? E o segundo, veja a timetable de Pedro. Timetable seria um cronograma ou um horário. Então, esse é o horário que ele tem aula e realiza suas atividades em casa. Faça uma timetable semelhante à de Pedro. Então, você vai fazer um horário semelhante a esse de Pedro, mas com as suas informações e os horários que você estuda e que tem aula. Olha só, essa daqui é a de Pedro. Monday, segunda. Na segunda ele tem aula de matemática, informática e português. E aqui os horários da aula dele. Tuesday, terça, ele tem aula de geografia, história e ciências. Wednesday, quarta-feira, ele tem aula de francês, matemática e português. Thursday, quinta, ele tem aula de português, matemática e inglês. Friday, ele tem aula de educação física, música e artes. Então, esse aqui é o horário, o cronograma de Pedro, a timetable dele. E aqui eu coloquei um quadro para que quem for imprimir já tenha aqui o espaço certinho para colocar o seu, tá certo? Tem 3 espaços, mas tem dia que vocês só têm aula de uma matéria, tem dias que tem aula de 2. Vocês vão colocar só as que vocês têm aula naquele dia. E o horário é o horário que você estuda. Se você faz a atividade à noite, bota o horário que você faz. Se você faz de manhã, se você faz à tarde, é o horário que você estuda, que você assiste às aulas, que você vê os vídeos, que você responde às atividades que os professores mandam, tá certo? E aqui os dias da semana eu já fiz a tradução acima, ok? Terceiro, faça um breve resumo, como tem sido sua rotina durante a pandemia. Você pode fazer em português ou em inglês, certo? É bom tentar fazer em inglês, mas caso vocês não sintam segurança, não precisa ficar nervoso, não precisa se preocupar, pode fazer em português, não deixe de responder a atividade. Isso aí vai ficar a seu critério, se você quer fazer com o português ou Inglês. Sinta-se livre para usar o tradutor ou o dicionário. Se vocês quiserem tentar fazer sem também, não tem problema. Mas professor, e se eu escrever a palavra errado? Tudo bem, eu vou entender. Se eu não entender, eu vou perguntar a você o que você queria dizer ali, tá certo? Se quiser mesclar as duas línguas, colocar em português e colocar palavras em inglês que você aprendeu, pode colocar, tá certo? É como é a sua rotina de estudos, como é o seu dia a dia. E esse quantitativo de linhas que eu coloquei aqui, gente, foi só uma quantidade aleatória. É o tanto que você conseguir fazer, tá certo? Não se preocupem com quantidade de linhas. Não precisa ser isso, aqui esse tanto. Pode ser mais, pode ser menos, é de acordo com o que você conseguir. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, tá certo? Desejo a vocês uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que aprendam novas palavras em inglês e tenham a iniciativa de usar mais inglês.
certo? Nas nossas atividades, especialmente. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Um beijo e bye bye!